Pronto? Bom dia, minha gente. Nossa, agradecer a Deus todo dia, né? Principalmente pela neve, que apesar de estar pesada, dificuldade para sair de dentro de casa, pelo menos ficou bonito demais. Vamos lá dar uma sequência ao nosso trabalho, né? Começando o nosso trabalho, nós estamos um pouquinho atrasados. Queria agradecer a todos aqueles que participam com a gente, que estão, né, especialmente online, já estão esperando esse momento. Vou fazer a lição de abertura para nós, que é do livro Vinha de Luz, esse livro aqui. E a lição número 60. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Palavras de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são educativos que a dor são recursos educativos, que a dor é estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? E a gente precisa refletir mesmo sobre isso, porque mesmo para aqueles que têm aparecido aqui na Casa Espírita esporadicamente, aparecem um final de semana ou outro, ainda não são espiritistas realmente, a trabalho do espiritismo, que é o que nós estávamos falando agora mesmo, trabalhar, o espírita trabalha o tempo todo, né? Precisa ter uma melhor ideia de tudo aquilo que está aprendendo, porque a gente vive a gente é único no universo, mas a gente vive uns com os outros, um ajudando os outros. Hoje mesmo, estou entendo a casa está vazia, porque também não tem nem condições, né? Esse tempo ruim daí. Eu não viria aqui, se não fosse o Carlos que passasse em casa para me pegar. Agora nós estamos aqui e vamos trabalhar. A casa está vazia. Não, de encarnados, né? De encarnados. Mas é muito importante, a mensagem é importante para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu nas vivências e nessa, só nessa vida, né? Só nessa vida já é interessante. Porque quantas pessoas não sabem o pouquinho que a gente sabe sobre a vida, sobre tudo isso que eu acabei de ler aqui. Sabe? A vida continua, a vida não para, e a vida é só trabalho. A coisa que mais importante na nossa vida se chama trabalho. Porque é o tempo todo trabalhando. O tempo todo nós estamos gastando energia, saúde e atenção. O tempo todo a gente está ali prestando atenção no que vai acontecer com a gente e, de preferência, também, e com certeza, também passando essas informações para aqueles que não têm ainda essa informação, que estão chegando agora. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Eu quero convidar a todos para que possamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece, da gente dar sequência ao nosso trabalho. Eu quero agradecer em particular, quero agradecer a Jesus
pela oportunidade do dia, pela neve lá fora, ficou lindo demais, apesar do trabalho que dá. E por tudo isso que a gente está vivendo aqui, pela oportunidade que nós temos de celebrar o aniversário dessa Casa Espírita mais um ano, esse é o 24º ano dessa Casa Espírita, pedir a Jesus e te pedir, mestre, que nos abençoe, continue nos abençoando sempre, para que nós possamos manter esse trabalho sempre ativo, passando com carinho, da maneira que é possível passar, tudo aquilo que a gente tem aprendido para os irmãos que aqui vêm e que participam conosco, seja online, seja aqui presencialmente, seja nos trabalhos, nos estudos, todos os irmãos que vêm à procura e que querem aprender um pouco mais com a gente. Muito, muito obrigado e abençoe o nosso dia, que o nosso trabalho de hoje seja como sempre é, maravilhoso e possa abrir o coração e as mentes de todos os irmãos que assistirem. E assim seja. Gente, eu acredito que todos nós que frequentamos a casa, a não ser os mais novos, que ainda não conhecem, mas todos os que já frequentam a casa que sabem que esse ano é ano de aniversário do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora, que é o nosso grupo aqui. Esse mês é um mês de aniversário, né? Todo janeiro a gente está completando mais um ano, porque essa casa começou exatamente no ano 2000. Então já tem 24 anos, nós estamos abertos, graças a todos vocês que vêm, participam, ajudam, participam de tudo aquilo que a gente faz, a gente só tem que agradecer. E esse mês a gente tem um mês inteiro de palestras especiais aqui todo domingo para celebrar esse aniversário. E isso é para todos nós, né? Que é um presente que a espiritualidade certamente nos auxiliou, intuiu para que a gente fizesse todo mês. Então nós vamos ter, todo domingo nós vamos ter um palestrante novo aqui. E hoje nós estamos aqui com a Laísa Silva Torres Mambrini. Ela é formada em gestão de recursos humanos, cursando pós-graduação em psicologia analítica e atualmente é massoterapeuta. E ela vai nos falar sobre animais e espiritualidade, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está aprendendo aqui. Às vezes a gente fica muito triste de ver as maldades e crueldades que são feitas com os animais por aí, e o ser humano precisa entender que animal, planta, tudo isso aqui é criação divina. E o animal, tanto os animais quanto as plantas, estão aqui para que a gente possa trabalhá-las, evoluí-las, crescer, fazer com que o planeta fique, continue trabalhando unido ali, não é maltratar nem judiar. Então, tudo que é criação divina é responsabilidade de cada um de nós, porque nós principalmente somos criação divina e é a criação mais inteligente, mais linda que tem, porque é a que pensa, que usa a inteligência, tá? Então, eu vou abrir o espaço aqui agora para que a Laísa possa fazer o trabalho dela e, mais uma vez, vamos trabalhar, né? Vamos à luta. Laísa. Não sei, tá bom? Muito obrigada. De nada, fica à vontade. Deixa eu ver se eu consigo. Tô apanhando aqui do microfone. Ok. Obrigada. Bom, assim? Tá bom. Obrigada. Não. Bom dia. Obrigada a todos pelo carinho em me receber, pela hospitalidade. Antes de começar a palestra, eu queria apenas parabenizar a casa, os trabalhadores, por esse trabalho, né, sério. 24 anos, é uma vida aí dedicada à doutrina, dedicada ao auxílio e à caridade. Então, que venham muitos anos de trabalho pela frente, que Jesus continue abençoando o trabalho de cada um, a vida de cada um, a vida de cada trabalhador, que cada vez mais possam chegar irmãos necessitados do trabalho que é ofertado aqui e que vocês continuem expandindo esse trabalho. Parabéns mesmo. E é muito interessante, achei muito interessante, né, num mês comemorativo para casa, a gente abordar esse assunto dos animais, porque é um assunto um pouco, às vezes, dependendo do tema em que se aborda, um pouco polêmico, porque existem lacunas em que eu acho que a gente ainda não tem o adiantamento até moral para poder entender, compreender como que essas coisas acontecem.
E existem também, acho que a gente tem tantas questões para resolver uns com os outros, conosco, né? No convívio com o outro irmão que está ali no mesmo nível de entendimento, que a gente precisa ainda de caminhar alguns passos para poder entender a complexidade que envolve quando a gente está falando a questão dos animais, nossos irmãos de caminhada, ainda em desenvolvimento. E aí a proposta desse tema, eu acho que eu gostaria muito de que a gente refletisse, é o nosso papel dentro do processo evolutivo desses irmãos. Porque a gente, infelizmente, a gente tem uma visão um pouco utilitarista, um pouco objetivada desses irmãos, né? Como se eles estivessem... Porque é inegável o amor que eles nos transmitem, né? Só que a gente não pode pensar que eles estão aqui só para se doar, só para nos fazer feliz, fazer despertar esse amor dentro de nós. Isso é maravilhoso. Mas existe uma responsabilidade nossa para com esses irmãos. Já pensou se os mentores espirituais que tanto nos auxiliam, que na verdade possibilitam que os trabalhos sejam realizados, se eles nos enxergassem da maneira, nos tratassem da maneira com que tratamos os nossos irmãos menores? Então a minha proposta de abordar esse tema é a gente entender um pouquinho, mas a gente trazer a questão da autorresponsabilidade, a gente entender o nosso papel dentro desse contexto. Eu acho que é um assunto que a gente precisa trabalhar. Isso diz muito sobre a nossa evolução moral, porque eu acho que para a gente, como o Wallace bem falou, tudo é criação divina. Deus está em todos os lugares. Então, a forma com que eu enxergo tudo ao meu redor, a forma com que eu me posiciono, a forma com que eu trato, especialmente aqueles menores, aqueles mais impossibilitados, diz muito sobre a minha condição moral. Porque é muito fácil tratar alguém que, em tese, vai te favorecer em algo, alguém que vai te ajudar, alguém em que a ação, a presença nos beneficia em algo. Mas quando a gente fala em tratar aquele indefeso, em tratar aquele em que, teoricamente, não tem muito a nos oferecer, é aí que a gente prova o tanto que a gente já entendeu sobre o amor e a fraternidade. Então, eu acho um assunto extremamente relevante para ser tratado, algo, inclusive, que pode trazer outros trabalhos a serem desenvolvidos. Então, eu vou ler um pouquinho algumas questões, porque eu acho que é importante, principalmente que a gente está falando de um tema onde que ainda gera um certo desconhecimento de algumas situações. É importante a gente embasar isso dentro do que a própria doutrina, do que os espíritos já nos disseram sobre a questão dos animais. E eu começo com Emmanuel, falando o seguinte: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Opa, perdão, esqueci de trocar aqui. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, basicamente, é o que eu disse agora. A gente tem que entender o nosso papel, o nosso dever para com eles. A gente tem que entender como que essa relação acontece, qual que é o nosso papel no sentido de auxiliar no processo evolutivo dos animais. Se a gente já compreendeu que para estar aqui nessa condição hominal, nós passamos por outros reinos, né? Reino vegetal, reino animal, enfim. A gente entende que a evolução acontece de forma progressiva, ela não dá passos para trás. Então, a gente tem que ajudar esses irmãos a caminhar. Eles estagiam por diversas posições, mas a gente tem um papel dentro dessa relação, desse contato que a gente tem com os animais. E aí, eu quis trazer algumas colocações, né? A alma e a evolução dos animais segundo o Espiritismo. Essas informações estão no Livro dos Espíritos, que tem um conteúdo abordando esse tópico. E na pergunta 593, pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda assim há um sistema.
É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então nós, como seres que já temos um processo racional, um processo evolutivo um pouco mais adiantado, ele nos exige fazer uso dessa inteligência que já adquirimos. Se o animal ainda é muito guiado pelos instintos, e a gente já conseguiu dar alguns passos, né? Eu falo alguns passos porque às vezes a gente vê condições aí, situações em que o humano, dito mais evoluído, age de uma forma instintiva, animalesca. Se a gente parar para pensar, uma coisa que eu gosto de observar é o seguinte: a gente tem um entendimento que nascemos simples e ignorantes, desprovidos de qualquer. Não somos bons nem maus, nós vamos nos construir a partir daquela posição. O animal ainda agindo instintivamente, a gente vê o animal na natureza quando ele vai se alimentar, por exemplo. O animal que vai se alimentar, a gente não vê na natureza um animal estocando alimento, estocando como dizer, eu vou ficar com mais. E agora a gente teve aí o episódio da neve, quem teve a oportunidade de ir no supermercado, a gente vê o ser humano dito mais inteligente querendo ficar com uma porcentagem maior de comida e deixando o irmão, não refletindo que às vezes não precisa daquilo tudo. Né? O que é suficiente para mim? Então, por que a gente tem que parar para pensar por que a gente caminha evolutivamente, a gente adquire mais consciência, a gente tem um pensamento mais direcionado, a gente consegue ter um entendimento melhor e a gente está utilizando isso para quê? Qual que está sendo o uso que nós estamos fazendo dessa consciência que estamos adquirindo? Então, quando a gente fala dessa questão de consciência, onde que a gente está se perdendo? E questionar essas ações é importante. A gente vê, eu acho a natureza, a vida é extremamente educativa. Mas quando a gente olha para a natureza, a manifestação de Deus através da natureza, a gente percebe como tudo é perfeito. Os ciclos da natureza, como que cada coisa no seu lugar desempenha um papel. E a gente tendo consciência disso, é um pouco assustador a maneira que, com o pensamento crítico, podendo analisar tudo isso, a gente se perde no nosso próprio papel. Né? Como a gente tem aquela escala, né? Aquela pirâmide evolutiva, a gente está no topo e não sabe o que fazer. E aqueles que estão ali numa base dessa pirâmide, ainda com uma consciência limitada, uma inteligência limitada, estão fazendo aquilo que lhe cabe. Então, eu acho que é muito bom, às vezes, a gente olhar para esses irmãos e aprender com eles. O senso de comunidade que eles possuem, o senso de responsabilidade dentro da comunidade que eles têm. Então, a gente precisa de analisar isso. Só que a gente também não precisa a gente precisa de entender que nós não agimos mais só para atender instintos. Na pergunta 595, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da sua vida material. Quer dizer, a gente volta para aquela expressão, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, não tem como a gente exigir um senso de consciência, inteligência e de ação desses irmãos, uma vez que eles não têm o mesmo nível de consciência que nós temos. A gente pode olhar para eles no sentido de aprendiz, mas entendendo que ali existe um desenvolvimento que ainda é limitado em razão do que a gente já conseguiu. Eu acho que por isso que a nossa responsabilidade é tão grande, né? Ainda no Livro dos Espíritos, questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhes acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Aí Emmanuel continua na obra Alvorada do Reino, falando o seguinte: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo.
Quer dizer, em planos superiores, se a gente está falando aí de um momento de transição planetária, os animais habitando mundos superiores também têm uma condição diferente dos animais que habitam planetas de provas e expiação, como o nosso. A gente tem que entender que o processo evolutivo, ele acontece, o processo evolutivo é uma lei. Então a gente entende que uma lei ela é aplicada em qualquer que seja a sua esfera. A mesma lei que rege a nossa existência, rege a existência dos vegetais, rege a existência do reino mineral, rege também a existência dos animais. Então, existem dentro do reino animal escalas evolutivas, e essas escalas evolutivas vão dilatando um pouco a atuação desse animal no local onde ele está. Ele vai caminhando para um desenvolvimento e se aproximando de uma condição de maior consciência, de uma individuação, né? Porque ele começa num processo um pouco mais coletivo e ele vai caminhando para a sua individuação. Inclusive, há orientações espirituais informando que você tem espíritos que cuidam de coletividades e essas coletividades, elas vão caminhando para essa individuação e a tendência é isso ir se individualizando. Então, até chegar na condição nominal, onde você vai ter um senso de identidade, o ego sendo trabalhado, sendo construído, o animal também vai caminhando para esse processo. No livro A Gênese, aí falando de evolução, a Gênese é um livro que exemplifica todo esse processo acontecendo em outras esferas, né? Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. E aí eu sempre falo a natureza como esse palco de aprendizado, a gente percebe que a natureza não dá saltos. Não existe milagre, não existe algo da noite para o dia. Cada processo da natureza, ele leva um tempo, ele leva um período. No livro A Gênese é muito interessante observar isso, porque a gente percebe que as mudanças planetárias, elas ocorreram em milhares de anos. Então, para essa evolução acontecer, exige tempo, exige um processo que é realizado. E nós fazemos parte desse processo para que estes nossos irmãos evoluam. E nesse combo aí, a gente também evolui. Né? Então, a forma, por isso que eu falo que a forma com que a gente lida com esses irmãos menores diz muito sobre a nossa evolução e auxilia muito no processo evolutivo deles. No livro Evolução em Dois Mundos, a maneira de crianças tenras, internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquicas em que agrupam por simbiose, acolhe a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Quer dizer, na leitura do texto, é algo que foi me lembrando algumas passagens aqui da palestra, porque fala a Terra como esse centro educativo, né, que a gente atravessa, e os animais atravessando por essa mesma situação também estão no processo educativo. E aí, qual seria o nosso papel? Imagina se a nós fosse dada a responsabilidade de auxiliar esse processo. Como seríamos? Será que seríamos professores severos? Será que seríamos... como nós trataríamos esses animais que a nós também foi confiado, né? No livro, continuando, Evolução em Dois Mundos, dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatada ideias-fragmentos? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias-fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar e o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo.
Quer dizer, o animal ainda ele tem um pensamento muito fragmentado, né? Ele já não consegue fazer as conexões, especialmente simbólicas, e atribuir valores morais, valores éticos como a gente consegue fazer. Porém, já existe um sentimento ali sendo construído. A gente percebe para quem tem animal em casa, tem animal que a gente brinca falando, nossa, mas parece gente. Parece que está entendendo. Tem uma consciência ali que é diferente. Que tem algo sendo construído ali que é perceptível. Então, dentro do reino animal, a gente começa... O André Luiz explica que existem animais que estão em processos evolutivos um pouco mais avançados e já conseguem desempenhar funções um pouco mais adiantadas que os demais. Eles já estão num processo um pouco mais adiantado de parar de agir tão instintivamente, né? Então a gente tem que entender que isso é um processo natural, a gente não tem que olhar para isso como algo sobrenatural, algo diferente, não, é um processo de evolução. E aí, como eu falei, essa palestra fez questão de trazer muita coisa que está dentro do que o Espiritismo traz, e a gente está vendo aqui a Revista Espírita, de 1865. Em 1865, essa questão já era abordada. E aí, eu até trouxe impressa ali, esqueci de pegar, mas aqui, nesse caso em específico, eles estão falando de manifestações em que envolviam essa questão dos animais. E nesse caso em específico, havia esse questionamento, né, sobre uma manifestação espiritual de um cãozinho. E aí a gente entra dentro do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, é também esclarecida essa questão de comunicação. A gente tem que entender a forma com que essa manifestação, com que essa situação acontece, né? A gente tem que entender que o animal, ele está numa condição inferior e com um desenvolvimento psicológico abaixo do ser humano. Então, não é uma comunicação da forma com que a gente faz com espíritos que já passaram dessa condição. Aí a questão é abordada da seguinte forma: os fatos desse gênero ainda não são bastante numerosos, nem suficiente provados para deles deduzir-se uma teoria afirmativa ou negativa. A gente está falando de 1865. A questão do princípio e do fim do espírito dos animais apenas começa a destrinchar, e o fato de que se trata a ela se liga essencialmente. Se não for uma ilusão, eles estavam falando da situação que foi exposta, se não for uma ilusão, pelo menos constata o vínculo de afinidade existente entre o espírito dos animais, ou melhor, de certos animais e do homem. Aliás, parece positivamente provado que há animais que veem os espíritos e por estes são impressionados. Temos referido vários exemplos na revista, entre os quais o do espírito e o cãozinho, no número de junho de 1860, quer dizer, 5 anos anteriores a este. Se os animais veem os espíritos, evidentemente não é pelos olhos do corpo, portanto, eles também têm uma espécie de visão espiritual. E aí a gente entende que da mesma forma que temos corpos mais sutis, os animais também têm corpos mais sutis, mas ainda um pouco mais conectados a esse corpo mais denso que é o corpo material. A gente já tem um desprendimento mais adiantado, né? E aí a gente, colocando essa questão da manifestação espiritual dos animais, eu coloquei aqui alguns exemplos, e aí eu vou usar nomes de pessoas que a gente sabe do trabalho dentro do meio espírita. Um deles é o nosso querido Divaldo Franco, onde ele relata, né, foi uma entrevista, e aí foi perguntado o seguinte: nossos animais de estimação ficam por algum tempo numa espécie de erraticidade, no chamado mundo espiritual, ou são de imediato encaminhados para uma nova encarnação? Eu só quero fazer uma colocação aqui, porque quando a gente fala de erraticidade, a gente está falando de espíritos que estão num processo ali intermediário e que tem ainda resgates a serem feitos. Os animais não têm essa mesma condição de resgate. Eles não têm nada a resgatar, eles estão no processo de aprendizado ainda, e como ainda não tem nada que pese sobre eles uma responsabilidade, eles estão se desenvolvendo, mas eles vão se desenvolvendo por lei de causa e efeito, e não necessariamente por erros cometidos. A gente não pode entender a erraticidade, se tratando de animais, da mesma forma que a gente tem para conosco. Divaldo responde:
O egrégio codificador do Espiritismo informa-nos que o período em que os animais se demoram na reticidade é breve. E a gente sabe também que dentro desse período há animais, principalmente animais que pelo contato conosco, pelo desenvolvimento de uma relação ali, uma ligação, uma conexão afetiva, eles desencarnam, mas ficam um tempo conosco. Eles ainda precisam também desse tempo de se reabilitar, eles precisam desse tempo de se desprender. E isso vai gerando neles esse sentimento ainda arcaico de aprendizado, para que quando estiverem numa condição hominal, essa semente comece a germinar. Logo retornando à reencarnação. Nada obstante, a mediunidade vem demonstrando que ocorre em períodos mais longos, conforme encontramos narrações nas obras ditadas pelo espírito André Luiz, ao venerando médium Francisco Cândido Xavier, assim como Charles, a nobre médium Ivone do Amaral Pereira. Essas informações não colidem com a palavra do mestre de Lyon, porque o desdobramento dos estudos doutrinários estava previsto por ele, ampliando as informações contidas nas obras básicas. Recordo-me, por exemplo, de Sultão, o cão que acompanhava o padre Germano, conforme narrado nas memórias do padre Germano, de Amália Domingo Soler, e da vida de Dom Bosco, que era defendido por um cão, nas diversas vezes em que atentaram sobre a sua vida. Pessoalmente, já tive diversas experiências com os animais, especialmente cães desencarnados, que permanecem na erraticidade há algum tempo. Tem inclusive um relato do Divaldo, em que ele, durante uma visita, eu não vou me recordar aqui, mas isso é fácil de encontrar na internet, ele faz um movimento, ele fala uma palavra, e aí a pessoa que estava perto pergunta, o que foi, Divaldo? Não, é o cachorro, pode deixar. E aí o rapaz pergunta, mas que cachorro, Divaldo? É o pastor que está ali. Ele, Divaldo, esse cachorro já morreu tem muito tempo. Ah, então ele está desencarnado. Então, pela experiência mediúnica, a gente vê essas situações acontecerem. E aí fica claro com essa história de Divaldo. Chico também tem histórias, né, com a cachorrinha boneca, são bem conhecidas. Eu nem coloquei aqui porque é bem conhecida, é uma cachorrinha que ele teve e que ele ficava pedindo para ela tirar as pulgas dele. Chico é um exemplo lindo de humildade, né? Então ele pedia essa cachorrinha para tirar as pulgas que ele tinha, ela coçava o peito dele. E essa cachorra, ele ficou muito triste com a partida da boneca. E aí, anos depois, quando ele teve outra cachorra, eu não sei quanto tempo, perdão, teve outra cachorrinha, a cachorrinha fazia o mesmo. Ele sabia que era boneca nesse novo irmãozinho que foi aos cuidados dele. Então a gente tem grandes exemplos, a gente tem livros em que relatam inúmeros desses exemplos. Eu trouxe aqui o seguinte, né? Ainda Emmanuel. Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso proteção e amparo. Quando a gente fala de linguagem, a gente tem que entender que linguagem não é só um processo oral. Nós nos comunicamos de diversas maneiras. Eu não preciso, às vezes, dizer uma palavra para me expressar, para comunicar algo que eu estou sentindo, para fazer essa conexão. E aí, em se tratando dos animais, a gente percebe que eles têm uma linguagem desenvolvida. Já foi estudado, inclusive, que as baleias elas têm uma comunicação muito complexa. Então, é complicado a hora que a gente fala, né? A gente fala dessa nossa dita superioridade, quando a gente observa sistemas muito complexos de comunicação. E os animais, eles têm essa comunicação, esse entendimento, inclusive, para conosco, né? Como eu volto a dizer, para quem tem cachorro, para quem tem gato, para quem tem um animal doméstico, é nítido de ver essa sintonia, essa interação, como que isso acontece, né? Como que eles percebem. E eu acho que isso é uma coisa que vai além da questão intelectual. Eles, por estarem muito conectados ainda à matéria, a esse corpo mais denso, eles conseguem ter uma percepção, inclusive, daqueles hormônios que a gente solta quando a gente está com medo, por exemplo. Um animal selvagem, ele sabe quando a gente está com medo porque, para ele, o nosso corpo exala até um cheiro, um odor, que ele percebe essa nossa sensação de medo. E aí a gente vai se desenvolvendo e a gente fica insensível para essas percepções, porque às vezes a gente está do lado de alguém que está atravessando, está sentindo algo e nem sempre a gente consegue enxergar isso.
Então, a gente tem que pensar no nosso desenvolvimento e olhar para esse aprendizado desses nossos irmãos e ver onde que eu posso me desenvolver, aprender a partir dessa convivência. Eu vou trazer aqui alguns relatos, os relatos sobre os animais, sobre essa questão dos animais nas obras espíritas, especialmente André Luiz, que André Luiz tem uma série importantíssima para o aprendizado, né? Tem ricos ensinamentos ali. E no livro, começando no livro Nosso Lar, a gente vê que numa passagem do capítulo 7, ele narra, né, aves de plumagens policromas. Então, dentro das narrativas de André Luiz, ele fala que identifica animais domésticos. E aí a gente está falando de narrações do plano espiritual, a gente já não está falando de um animal que está ali junto com os encarnados, são animais que estão no plano espiritual numa função de trabalho. Vamos voltar, trabalho é uma lei, e o trabalho, da mesma forma que acontece aqui nesse plano mais denso, nesse plano, acontece em todos os planos, e os animais estão neste plano desenvolvendo trabalhos na medida do que é necessário, a necessidade do trabalho e deles de desenvolvimento. Continuando no capítulo 33, Curiosas Observações, identifiquei a caravana que avança em nossa direção, sobre a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães, a grande distância. O que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Quer dizer, os cães estavam lá em tarefa espiritual. Os cães estavam trabalhando para auxiliar aqueles mentores no trabalho que estaria sendo desenvolvido. Então, a gente tem que entender esses animais trabalhando, assim como os espíritos também estão trabalhando. Continuando no livro Nosso Lar, os recém-chegados do umbral. Estavam as matilhas de cães ao nosso lado, conduzida por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Eu quero só fazer uma observação a respeito obrigada, dos cães. Vou citar os cães, porque é o animal que a gente está falando aqui. Mas a gente precisa também ter um cuidado com a seguinte informação que a gente possui. Da mesma forma que nós temos essa utilização de animais, né, pelos benfeitores de luz, trabalhando em zonas umbralinas, a gente também, dentro das reuniões mediúnicas e dos trabalhos espirituais, às vezes nós temos manifestações de entidades trevosas que utilizam, né, de animais. Só que a gente tem que pensar o seguinte: se a gente já entende que o animal está num estágio evolutivo ainda desprovido de compromissos, desprovido de erros, de débitos, muitas vezes a gente tem que entender que esses animais utilizados por forças, né, que subjugam, né, os inferiores, podem também ser manifestações energéticas que plasmam aquela figura animalesca. Não necessariamente um animal. A gente não pode colocar aquela criatura como se fosse uma criatura do mal. Se essa consciência ainda é simples e ignorante, ainda a gente sabe o estado evolutivo que ela está, e a gente tem consciências intelectualmente superiores, aí eu não estou falando de adiantamento moral, isso também pode ser uma manifestação plasmada na espiritualidade. E sem contar nos outros casos também que a gente tem de zoantropia, né, licantropia, em que aquilo ali não é uma manifestação de um animal, aquilo ali é um processo psicológico, né, em que aquela entidade, por muitas perturbações, acaba se plasmando dessa maneira. Então, é necessário a gente fazer essa distinção. É importante. No livro Os Mensageiros, no capítulo 28, Vida Social, encantado com essa noite alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre os olhos do belo carro tirado por dois... Eita, eu tô ruim da vista.
sobretudo os cavalos brancos, né? E tá falando dos cavalos. Então, outra manifestação aí de animais domésticos exercendo funções parecidas com o que a gente utiliza aqui na Terra. Aqui, testemunhos de... Esse livro é interessante, ele não é um livro, são pessoas que conviveram com Chico. E aí, Sueli Caldas Schubert, na página 283, ela fala de experiências que o Chico teve, né? E ela narra essas experiências nesse livro. Uma delas está falando sobre o cão, um cãozinho que se chamava Lorde. Em 1939, meu irmão José deixou-me, acho que essa aqui é uma correspondência, tá? Que o Chico escreveu. Meu irmão José deixou-me um desses cães fiéis. Chama-se Lorde e fez-se o meu companheiro, inclusive de preces, porque à noite postava-se junto a mim, em silêncio, ouvindo música. Em 1945, depois de longa enfermidade, veio a falecer. Mas no último instante, vi o espírito de meu irmão aproximar-se, arrebatá-lo ao corpo inerte, e durante alguns meses, quando José em espírito vinha ter comigo, era sempre acompanhado por ele, que se me apresentava a visão espiritual com insignificante diferença. Atrevo-me a contar-te as minhas experiências porque também passaste agora por essa dor de perder um cão leal e amigo. Geralmente, quando falamos na sobrevivência dos animais, muita gente sorri e nos interessa atitudes de piedade, mas a vida é uma luz que se alarga para todos. Então a gente tem que entender que a misericórdia divina abraça a todos nós, abraça tudo quanto é vida. E a gente não pode ser tão egoísta achando que os animais, no processo de desencarne, seriam desamparados. Jamais. E a gente vê que houve, inclusive, um auxílio espiritual de alguém que já tinha contato com o cão para auxiliar naquele desencarne. A gente também vê autores falando que esse desencarne, em livros, nas obras espíritas, a gente percebe que, eu lembro do livro Paulo Estevão, né, quando, sou muito ruim com o nome, gente, o nome da moça que desencarna, na hora do desencarne, que é o leão vai abocanhá-la, ela não sente dor, né? Era um espírito tão evoluído, tão amoroso, que esse desencarne ele é feito assim, muito sutilmente. Se a gente está falando de um animal que não cabe a ele nenhuma responsabilidade de dívidas e resgates, óbvio, às vezes tem animais que têm processos dolorosos até o desencarne, mas ele ainda tem vida, o corpo ainda sente aquelas dores. Mas o processo em si do desencarne, às vezes a gente tem relatos de cãezinhos que são. É automático, ele não tem esse processo tão complicado como a gente percebe acontecendo conosco, que somos muito mais. Temos a noção do apego que a gente tem a essa matéria. Não é só questão instintiva, não. Temos consciência e optamos nos apegar ao que não é eterno, né? Ao que a gente deveria deixar sem maiores dificuldades. Eu coloquei essa frase aqui, esqueci de colocar, mas acho que Pitágoras que dizia que enquanto o homem continuar a ser o destruidor dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Vamos pensar assim, se a gente pensar num mundo feliz, algo que está distante ainda, né? Então vamos um pouco mais pertinho, entre aspas, vamos pensar num planeta regenerado. Será que a gente consegue imaginar um planeta em regeneração, tratando os animais da forma, olhando para a questão animal, da forma com que a gente trata hoje? Será que a nossa evolução moral nos permitiria esse nível de responsabilidade? Não só com os animais, com qualquer ser vivo. Então, essa questão, ela é muito séria. A forma com que a gente subjuga esses nossos irmãos é muito séria. E aí, falando, né, dessa reflexão, eu queria trazer aqui algo que eu não quero... A intenção não é a gente sair daqui com aquele sentimento de culpa exacerbado ou de muito puritanismo, porque a gente tem que pensar o seguinte: nós ainda, assim como eles, estamos em processo evolutivo. E precisamos ainda de ir nos transformando para que até lá a gente consiga
essa condição, esse entendimento e até a mudança das nossas necessidades físicas para que a gente possa ter um adiantamento. Mas, por hora, infelizmente, a gente tem essas cenas que são muito difíceis, né? A indústria materialista visando lucro faz experimentos em animais. Até quando que a gente vai precisar de expor esses irmãos a processos dolorosos, às vezes a indústria da estética? Acho que se a gente percebesse, se a gente parar para pensar, se a gente enxergasse esse processo por detrás, nós não teríamos coragem de usar nenhum produto que utilizasse do sofrimento desses irmãos. E a indústria estética e farmacêutica hoje já tem pesquisas, inclusive, indicando que hoje os remédios são muito testados em animais, né? Eles primeiro são testados em animais, depois eles até chegarem até serem testados em seres humanos. Mas hoje existem pesquisas caminhando para e mostrando que não necessariamente aquele resultado apresentado no animal vai continuar da mesma forma no homem. Então, eu acho que o nosso objetivo tem que ser caminhar para um processo em que a gente consiga. Eu acho que enquanto a gente não conseguir olhar para a saúde de uma forma mais integral, sabendo que a saúde não é só por não é só cuidado através de medicação, de remédio, que a saúde mental é importante, que a saúde espiritual é importante. Enquanto a gente não ter essa evolução e olhar para a saúde de uma maneira mais integral, e aí a gente entra em debates, né, ciência e religião como se fossem coisas antagônicas, quando na verdade, pela doutrina espírita, a gente percebe que uma não nega a outra. Pelo contrário, a ciência cada vez mais caminha para provar de que as questões espirituais elas são parte da ciência, né? E como que isso afeta briga de galo, a exploração da indústria alimentícia. A gente mata, é inconcebível a gente pensar que a gente mata um animal para tirar a pele e usar aquela pele. É inconcebível isso. Touradas, né? Elas estão sendo rodeios, onde o animal é excitado àquele grau de violência, porque o animal é acuado, ele está ali no instinto de sobrevivência. A gente do comércio de animais, né, o abandono de animais, são uma série de situações que se a gente fazer um retrato assim social, como que a gente pode falar de amor e caridade se a gente não trata esses nossos irmãos dessa forma? Então a gente tem que entender que não é olhar para isso como algo normal. O Espiritismo pede que façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Então, quando a gente se exime dessa responsabilidade, eu não faço isso, como se nós não tivéssemos responsabilidade, nós estamos errados. Não é só porque a gente acaba permitindo que o mal aconteça, né? A gente percebe que aqueles que fazem o mal, aqueles que têm ideias diferentes do bem e do amor, eles são muito audaciosos, eles são muito valentes nas opiniões, eles colocam, e às vezes o bem é tímido. Jesus não era assim, Jesus não era morno, Jesus era firme. Jesus é o nosso maior exemplo de amor, mas na hora que precisava de ser firme, ele era firme. Ele tem palavras duras, mas duras com aquilo que destoava da missão que ele veio fazer aqui de evolução para cada um de nós. Então a gente não pode se posicionar lá como Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Não, eu tenho que saber aquilo, eu já tenho consciência e discernimento para saber o que é certo e errado. E se para mim, entendendo que eles estão num processo evolutivo, né, e que esse eles parece um negócio que fica distante, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu ouvi numa palestra. Eu gosto muito da professora Lucilena Galvão, que é uma filósofa muito espiritualizada. E ela diz o seguinte: nós ainda temos uma noção de separatividade, uma ilusão de separatividade enorme. Então, quando a gente fala nós e eles, é como se a gente estivesse numa praia e a gente com os dedos, assim, fizesse sulcos na areia, né? Aí cada sulcozinho é um nós, né? A gente tem um grupo aqui, outro grupo aqui, só que o que divide cada grupo é a areia. É uma ilusão. Quando a gente fala eles, o princípio divino que os anima é o mesmo que nos dá vida. Nós já passamos por esse estágio evolutivo. Então, qualquer coisa que a gente comece a se distanciar do todo é meramente ilusão. E a gente vê isso dentro da doutrina espírita, que por maior que seja a ignorância do ser,
isso só vai tornar o caminho dele um pouco mais comprido. Mas o destino é o mesmo, né? Uns caminham com um pouco mais de velocidade, que eu digo no sentido sem ter tantas tendências para poder resolver, e outros preferem caminhos um pouco mais longos, mas todos nós caminharemos para o mesmo local. Outra questão meio complicada aqui é o seguinte: a gente tem que tratar a cada ser. Eu acho que dar a cada um aquilo que lhe é de direito é a maior prova de amor que a gente pode ter. Porque essa revista aqui, ela fala da humanização dos pets, né? E hoje, a gente tem uma sociedade também que, aí eu volto para a questão utilitarista do animal. É maravilhoso você ter um animal, o sentimento que a gente tem com eles, às vezes é um sentimento maternal, paternal, é um sentimento de muito amor. Só que muitas vezes a gente vê pessoas falar assim, não, eu prefiro, não quero lidar com ninguém, eu prefiro lidar com bicho. A gente às vezes coloca esses animais numa posição de suprir necessidades nossas, afetivas, sociais, em que eles não têm esse compromisso, eles não têm essa responsabilidade, como se nos eximissem de trabalhar a nossa dificuldade para com o nosso irmão, que na verdade diz sobre a nossa dificuldade conosco, a nossa falta de paciência, a nossa dificuldade de entender que o outro pensa diferente, a nossa dificuldade de lidar com a nossa própria sombra. Então, não cabe a eles nos eximir dessa responsabilidade. A gente não pode. E aí entra também em pessoas que colocam o animal em condições que, ao invés de auxiliar, né, fica bonitinho e tal, mas é totalmente contrária à natureza do animal. Totalmente contrária. E a gente está falando dos animais aqui. Seria o mesmo se eu tivesse um filho e começasse a colocar, fazer coisas que não desenvolvessem a capacidade deles. Então a gente tem que entender que a gente precisa, o cachorro precisa de ser tratado com todo amor, mas que a gente consiga atender a necessidade dele enquanto a condição que ele está. E às vezes a gente quer fazer coisas que estão mais prejudicando do que ajudando. Mais um relato aqui muito importante, e está no capítulo 4, fala sobre vampirismo, na obra Missionários da Luz. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa de vísceras dos touros e das aves. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões, cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Eu não quero entrar aqui num discurso como se a gente tivesse que impor uma dieta restritiva da carne animal como se fosse algo que a doutrina exigisse. Mas é algo que a gente entende que dentro do processo evolutivo, a gente sabe, a gente vê em nosso lar, né, a alimentação com a sopa fluídica. Então, a gente tem que entender que vai chegar num ponto que a nossa alimentação vai modificar. A alimentação aqui, o alimento que a gente consome aqui ainda é uma matéria densa, em que à medida que a gente evolui para planos superiores, essa alimentação também vai ser mais sutil. E eu não consigo imaginar um mundo feliz se alimentando de outra vida. Então, isso é um processo muito distante da nossa realidade ainda, porém, que nós temos que ir caminhando para essa consciência, porque hoje a gente percebe também que a indústria alimentícia explora esses nossos irmãos de uma forma prejudicial, inclusive, para a nossa saúde. Se antes a gente tinha uma cultura de animais criados no quintal, né, das casas e depois eles serviam como alimento, hoje a gente tem um desmatamento de florestas inteiras, aí começa a pegar um âmbito mais ecológico, né? Monoculturas sendo feitas para alimentar animais de uma forma assim extremamente precária. A eles são dados hormônios, são dado um monte de coisa em que a gente percebe que as grandes doenças hoje da humanidade, elas têm a ver com o consumo de carne também. A gente percebe que tratamento de doenças também acabam, a dieta baseada, dieta fundamentada sem carne, ela acaba auxiliando.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, mas eu coloquei no próximo slide aqui, eu vou ler ele um pouquinho longo, mas é importante, que existe também uma cultura milenar de consumo de carne. Então, a gente precisa de entender, como eu falei, a natureza não dá saltos. A gente, de uma hora para outra, como sociedade, a gente não vai abolir disso, agora a gente entendeu e pronto. Não, é um processo, e a gente percebe esse movimento tendo mais adesão a cada ano que passa. Nessa mesma obra, ele continua. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, executando-se, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegermos nem educarmos aquele que o Pai nos confiou como germes frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente da sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílio mútuo. Então a gente percebe aí, né, como que essa perversidade, às vezes, nesse processo, ela acontece e não pode ser ignorada. Continuando no mesmo capítulo, ele está falando muito sobre essa questão, né? E aí eu quero até entrar numa passagem, eu acho que é no Missionários. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas é uma passagem que eu acho que talvez vocês se recordem, onde que André Luiz, ele vai até um abatedouro e existem espíritos ali vampirizando os animais que ainda lhes restam fluido vital. Então, esses lugares onde existem esse sacrifício dos animais, e a gente percebe, inclusive, em passagens bíblicas, em culturas das mais diversas, que o culto aos deuses, a Deus, ele sempre envolveu a morte de animais. Aí eu queria pensar, gente, será que um Deus abundante, um Deus de vida, seria cultuado através de um processo de morte? Né, da vida, extinção da vida, de qualquer que seja o ser? É complicado a gente pensar nisso. Os problemas são nossos, mas não nos cabe condenar a ninguém. Por isso que eu acho que a gente não tem que, porque a gente já tem essa consciência, porque já conseguiu esse desprendimento, condenar aquele que ainda está na caminhada. Porque eu não como carne, eu não tenho que chegar para o outro e falar, ai, mas você come carne, como se isso fosse algum sinal de adiantamento. Sinal de adiantamento seria a tolerância, a caridade e o exemplo, e não algo que você acha que é melhor do que o outro. Porque eu acho que no momento em que a gente se acha melhor do que qualquer outro, aí a gente vê que a moralidade não está da forma com que a gente julga estar. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenares, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era de homens que cultivaram o solo da terra por amor e utilização dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, os espíritos têm essa consciência para conosco. A gente não pode se achar no direito de condenar aqueles que ainda estão no processo de evolução. Eu vou pular esse aqui, que exatamente é o exemplo que eu citei, né, no livro Missionários da Luz, que fala sobre essa questão da vampirização, né, nos locais, nos matadouros, nos abates, em que ainda resta fluido vital, e os espíritos desencarnados aproveitam desse fluido vital. Bom, a gente vê que dentro da obra espírita tem muito material.
tem muito material, tem muito a ser estudado. Vão existir ainda perguntas, vão existir situações que eu acho que à medida do nosso melhoramento, a gente vai ter mais capacidade de entendimento. E aí eu queria mostrar para vocês... Opa, peraí. Trocou aqui. Quando a gente fala também desses animais auxiliando, nos auxiliando, como eu falei, é sempre uma troca. Esses animais hoje, cientificamente, é comprovado o benefício dessa convivência e como que eles nos auxiliam na recuperação de doenças, eles vão a hospitais, são feitas terapias utilizando os animais, assim como no plano espiritual também acontece. Se a gente está falando que o animal nos desperta esse sentimento de amor, e a gente sabe que desencarnando, a gente não vira outra pessoa, a gente não vira um fantasma, a gente continua, a gente leva o que a gente é. E a gente continua, esses animais continuam trabalhando para o nosso, para esse despertar do amor, para a gente poder melhorar com eles. Aqui são animais que estão em hospitais, né? E em terapias auxiliando na recuperação de pessoas que estão com saúde debilitada. E aqui eu mostro para vocês esses 3 cachorrinhos, são animais que foram tratados lá no grupo qual eu faço parte. A gente tem um tratamento que é oferecido todos os segundos domingos do mês, em que a gente cuida desses nossos irmãos, né? Não sei se tem muitos reikianos aqui, mas para quem faz reiki, o reiki também é aplicado em animais. Então, existem tratamentos energéticos que são utilizados em animais. A gente tem que entender o seguinte, tudo é energia. Essa energia, ela tem frequências, que em corpos mais densos é uma frequência mais lenta, e quanto mais superior, uma energia muito mais vibrátil. E aí, esses cachorrinhos foram animais que a gente tratou lá no Ceará, e a gente percebe, a gente tem um respaldo dentro do Espiritismo. André Luiz diz que no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplica a seu favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Então, os espíritos superiores não negam auxílio a nenhum do ser, seja qualquer estágio evolutivo que eles estejam. E a gente faz esses tratamentos a partir de aplicação de passes nesses animais, né, a partir do tratamento do corpo espiritual desses animais. Existe também, em algumas situações, exige um tratamento mediúnico. A orientação que a gente tem lá também, assim, lá o tratamento quando é para seres mais complicados como nós, ele é mais complexo. Ele às vezes ele demanda, por exemplo, tratamento espiritual para um ser humano são 6 semanas, o processo que a gente faz lá. O animal ele não precisa, ele vai para um atendimento, ele é auxiliado na medida das suas necessidades, que não nos cabe avaliar, isso é um trabalho da espiritualidade, mas existem casos em que há um atendimento mediúnico realizado e há também a necessidade de um retorno, porque chegam animais com a saúde bem debilitada. E reforçando, isso não exime, assim como nos tratamentos espirituais oferecidos a nós, isso não exime a necessidade de um tratamento médico, né? No caso deles, um tratamento veterinário. Porque a partir do momento em que isso já somatizou nesse corpo mais denso, é a medicina que vai cuidar. Mas sabendo que a causa não está no corpo, a causa vem de corpos mais sutis, a gente precisa tratar o todo. Então, por isso, quando eu falo de saúde, é a gente tratar a causa e o efeito. E, infelizmente, se a gente olhar somente para a medicina, somente para o corpo, aquilo que fica aqui, a gente está tratando só o efeito. Deixo aqui também a sugestão, para quem quiser pesquisar mais sobre o tema, esses livros aqui, eu confesso que ainda não li todos, li alguns que estão aqui, mas são conteúdos muito relevantes para o nosso estudo, tá? Todos esses livros aqui falam dessa questão espiritual e com relação aos animais, são boas obras para a gente começar a ampliar os nossos horizontes sobre o tema. E eu não poderia deixar de mostrar, esses aqui são os meus, aqueles que estão sobre a minha confiança nessa existência. É o Max e a Lily. A Lily chegou esse ano, o Max já tem um tempinho que está conosco. Eu aprendo muito com eles. Eu digo que a minha convivência com eles, eu já tive outros animais, mas eu percebo nitidamente não só o meu senso de responsabilidade para com eles, mas
quanto mais eu sinto que trabalho em mim as minhas necessidades, eu tenho um olhar diferente para com eles. É realmente uma troca, sabe? Porque, eu vou dar um exemplo. Se a gente tem um filho, uma criança, sobre os nossos cuidados, e a gente acha que por a gente ser o pai ou a mãe, a gente não aprende com eles, a gente já perdeu uma oportunidade maravilhosa, porque essas crianças, esses nossos irmãos menores, essas crianças aqui também, vêm com uma missão de nos ensinar, nos auxiliar, mas a gente só aprende quando a gente se considera um aprendiz. Quando a gente já acha que sabe tudo, aí a gente já se fechou para essa oportunidade de aprendizado. Então eu espero que com esses pensamentos aqui, cada um de nós possa refletir, né, sobre essa questão dos animais, sobre quanto que o nosso olhar, a nossa conduta, o nosso amor e solidariedade, digo mais, a nossa responsabilidade para com esses irmãos, denota a nossa questão moral, mas que isso também não nos limite, porque isso é um aspecto da nossa totalidade, né? O que vai sempre dizer sobre a nossa evolução é o quanto de amor que a gente consegue deixar nos lugares onde que a gente passa. E é isso. Eu estou muito feliz em abordar esse tema num mês tão especial para essa casa. Eu desejo que vocês tenham muitos trabalhos, que esses irmãos, quem sabe, no futuro também possam ser beneficiados desse trabalho aqui. E é isso. Espero que tenha contribuído com o conhecimento aqui que a doutrina nos esclarece e agradeço pela presença de todos vocês. Muito obrigada.